Olá, então nós voltamos aqui, né, às nossas aulas. Então, a aula passada nossa foi síncrona e agora eu quero apresentar, né, começar a introduzir com vocês, né, como que a gente faz cálculo de informação nutricional, né? Primeira coisa que eu quero desmistificar de vocês é que a gente precisa ir para o laboratório fazer informação nutricional. Não. Aquela etapa, quando a gente vai para o laboratório, né, fazer as análises físico-químicas para determinar a quantidade de proteína, de gordura, aquilo é uma etapa de ratificar, né, de confirmar. E muitas vezes, né, a empresa ela junta, né, exatamente com as informações que já foram calculadas e ela ratifica para que fique comprovado, né, e ela tenha isso como registro laboratorial, né, dessas confirmações de informação nutricional. Mas esses cálculos, essas informações nutricionais, né, elas são feitas sem precisar de laboratório. Então a gente consegue fazer isso perfeitamente, tá? E é isso que eu vou estar ensinando aqui para vocês, ok? Então vamos seguir, tá? Então olha só, primeira coisa que a gente precisa saber é que para fazer rotulagem nutricional de alimentos, a gente precisa seguir, né, algumas resoluções, tá? Então a gente tem um manual que foi elaborado pela Anvisa, né, através do Ministério pelo Ministério da Saúde e através da Anvisa, né, o órgão geral, né, que gerencia essa questão de alimentos no país, tá? Ele elaborou um manual de orientações às indústrias de alimentos, né, sobre rotulagem nutricional obrigatória, tá? Isso porque existem alguns alimentos que eles são livres de isentos de rotulagem nutricional obrigatória, quando são alimentos muito pequenos, por exemplo, como bombom, é, pequenininho, né, que a gente compra na mercearia, tal. Então, naquela embalagenzinha de bombom, né, um bombom, você não vai encontrar informação nutricional. Então, uma das coisas que eu sei, né, que é isenta é pelo tamanho, né, do alimento que você está oferecendo, do produto. Então, ele é isento, né, de ter orientação, né, rotulagem nutricional obrigatória, entendeu? E aí a gente tem também resoluções, né? A gente tem a RDC 360, né, /03, que é um regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados, onde ela vai dizer, torna obrigatória, né, a rotulagem nutricional baseada nas regras estabelecidas com o objetivo principal de atuar, tá, em benefício, né, do consumidor e ainda evitar obstáculos técnicos ao comércio. E a outra é a resolução 359/3, que é o regulamento técnico de porções de alimentos embalados para fins de rotulagem nutricional, tá? Então, ou seja, as porções que são indicadas nos rótulos de alimentos e bebidas, né, elas foram determinadas com base numa dieta de 2.000 calorias, né, que é o considerado uma alimentação saudável, tá? E isso foi harmonizado com outros países do Mercosul. Então foi feito, né? Então tudo que o Ministério da Saúde lançou nesse manual, tá? É feito em cima de pesquisa, né? E toda a informação nutricional que a gente calcula é em cima de uma dieta base de 2.000 quilocalorias diárias, certo? Ou seja, é o normal. É claro que tem gente que come muito mais do que 2.000 quilocalorias diariamente, certo? Porém, o normal que é estabelecido pelo Ministério da Saúde é que esses cálculos, essa informação nutricional, ela seja baseada numa dieta de 2.000 quilocalorias, ok? Então vamos lá, né? Vamos começar a apresentar para vocês todas essas questões, tá? Então olha só, informação nutricional é exatamente isso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu diminui aqui, né? Então, o que são informações nutricionais, né? O que são valores diários recomendados? Então, gente, quando a gente pega um rótulo de alimento, uma embalagem de alimento, a gente sempre vê, né, que existe a informação nutricional, é um dos elementos que devem estar contido nesse rótulo, tá? Então, dentro de rotulagem de alimentos existe as informações nutricional, que é algo importante que deve se conter, tá? E aí a gente percebe que a gente encontra dentro das informações nutricionais, né? Esses valores aqui,
as quantidades por porções, né? Isso aqui são os nutrientes, tá? E as quantidades desse nutriente que está exatamente relacionado a essa porção de 100 gramas, tá? Então, sempre tem assim, né? Relacionado a essa porção de 100 gramas. E do lado, né? Numa outra coluna, você tem o cálculo de VD, né? O percentual, na verdade, de VD, que são os valores diários recomendados, né? Para aquela dieta que eu estava falando para vocês, de 2.000 quilocalorias. Então, informação nutricional é dividido, né, em duas colunas. Uma que traz, né, a quantidade de nutriente em grama, certo? Para a porção que ele determinou, certo? Que apresenta aqui na rotulagem, certo? E os valores, né, diários recomendados, certo? Ou seja, quanto, né? Por exemplo, 92 quilocalorias, quanto, né? Enquanto percentual diário isso representa na minha alimentação, 5%. Então, isso quer dizer que eu ainda vou poder consumir 95%, né, de calorias, né, do que é recomendado para esse dia, certo? É claro, se a gente for somar, né, tudo que a gente come por dia, vai dar muito mais de 2.000, né? Porque a gente, o brasileiro está se tornando, né, uma população, né? A população se comporta cada vez como sendo mais propensa à obesidade, exatamente devido à ingestão de alimentos calóricos, né? De alimentos gordurosos, enfim, né? E tá, vamos caminhar, né? Outra particularidade que eu queria mostrar para vocês é que sempre ao lado da porção, né, que se viu como base do cálculo, que foi essas 100 gramas, a gente sempre encontra, né, uma medida caseira, certo? Por exemplo, daqui o que estava, o que ele está vendendo, ele falou que uma porção de 100 gramas equivale em média a 5 pedaços, né, desse produto aqui. Então a gente sempre tem que indicar assim. Por exemplo, quando você for fazer, for olhar, na verdade, informação nutricional do biscoito, então você sempre vai achar, né, a porção aqui em gramas e quanto aquela porção vale, quantos biscoitos, né? Em médias, eu acho que para biscoito ele calcula 3, né, que seria mais ou menos o que se deve comer, né? O que eles entendem como se fosse uma porção para se comer por dia de biscoito. Então, 3 biscoitos equivale a tantos gramas. E aí ele apresenta aqui o cálculo da informação nutricional em cima dessas gramas desses biscoitos, ok? Que você pode consumir. Então, vamos avançar aqui, né? Então, ó, entendendo as informações nutricionais, tá? Então, vamos lá. Entendendo as informações. O que é que eu tenho aqui primeiramente? Primeiro eu tenho, né, a quantidade de porção, certo? O que é essa quantidade de porção? É a quantidade média do alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias em cada ocasião de consumo, com finalidade de promover uma alimentação saudável. Então, aqui no caso, uma porção de 170 gramas, né? Isso aqui eu não sei se é um biscoito, não sei do que se trata, né? Se é um bolo, tá? Então, 170 gramas, tá? Ou seja, uma unidade do produto, né? Que é exatamente a medida caseira, né? Que é essa medida mais comum para a gente, tá? Então, essa medida caseira, ela indica a medida comumente utilizada pelo consumidor para facilitar o entendimento da porção, certo? E aí, aqui você tem, né? Vamos seguir aqui. Essas informações aqui nessa coluna são os itens de declaração obrigatória, tá? Então, valor energético, os carboidratos, proteínas, gorduras totais, as saturadas, as gorduras trans, fibras alimentares, sódio, cálcio e ferros. Então, isso aqui, ó, são as informações, né, itens de declaração que são obrigatórios, certo? Existem aqueles que não são, né, mas o nosso alimento contendo, a gente sempre informa porque isso enriquece as nossas informações nutricionais. Então, essas aqui são as obrigatórias, ok? Então, aí aqui, né, o percentual de VD, certo? O que é o percentual de VD? É o percentual de valores diários, né, dado em percentual, tá? É um número em percentual que indica o quanto o produto em questão apresenta de energia, né, e nutrientes em relação à dieta de 2.000 quilocalorias, tá? Então, aqui, ó, é a representação em gramas, aqui é a representação em valores diários recomendados, em percentual, ok? Então, e embaixo, né, a gente sempre tem a lista de ingredientes, tá? Uma coisa que eu queria
ressaltar com vocês é que na lista de ingredientes dos produtos dá para a gente conhecer muito sobre ele. Primeiro, gente, porque a ordem que segue a lista dos ingredientes é sempre pela ordem do que está em maior proporção dentro daquele alimento. Por exemplo, esse alimento aqui que a gente está vendo em informação nutricional, o maior percentual dele é de leite reconstituído semidesnatado. Depois, um preparado de frutas vermelhas. E depois, e o que tem menor quantidade dele é o fermento lácteo. Entendeu? Então, assim, ele vai em ordem decrescente, do maior para o menor, né, em ordem de percentual. Então, sempre tem que ter também, né, a lista de ingredientes, ok? Então, vamos seguir, tá? Então, ó, informação nutricional obrigatória, tá? Então, por exemplo, gordura trans, tá? Produtos industrializados, o organismo não necessita. Então, a recomendação, né? Quando você for calcular lá, colocar o valor diário recomendado, ele não é estabelecido, porque é como esse tipo de gordura você não deve consumir. Então, isso é uma especificidade, né, relacionada à informação nutricional, né? Algo que você não vai procurar regra nenhuma para colocar, então não deve fornecer, ok? Tá? Então vamos lá. Em relação à gordura saturada, né, ela sempre é de origem animal, preferencial, né, preferir alimentos com baixo valores de gordura saturada, né, diárias recomendadas, tá? A recomendação é que sempre esses valores, né, diários recomendados para a gordura saturada fiquem o quê? Abaixo de 10%, certo? Então, quando você calcular que vê que seu alimento passou disso daí, então você já deve se preocupar, porque, né, é uma quantidade muito exagerada. E talvez, por exemplo, se for um alimento que precise de registro, né, você pode encontrar barreiras na hora de você, né, registrar esse produto. Fibra alimentar, né, origem vegetal, consumir alimentos com alto valor, né, de ingestão diária recomendado. Sódio, que é o sal de cozinha, né, presente em alimentos industrializados, preferir alimentos com baixo valor de sódio. Gente, sempre embaixo da informação nutricional, né, mesmo antes de vir aquela lista de ingredientes, você encontra essa mensagem aqui, tá? Percentual de valores diários com base numa dieta de 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules. Seus valores diários, né, podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. Então, isso são informações de praxe que sempre devem vir, né, nos rótulos e abaixo da informação nutricional. Tá? Então, esse asterisco é exatamente explicando, né, o que significa esse VD e os valores, né, diários recomendados, ok? Tá? Então, vamos lá. Então, olha só, como que a gente faz o cálculo dessas informações nutricionais, certo? Então, a gente vai fazer, gente, passo a passo para vocês entenderem, né, o que é que a gente vai fazer. Primeiramente, né, o que eu elaborei aqui de metodologia para ensinar vocês é que primeiro eu vou expor para vocês os exemplos de resolução, né, o que a resolução diz, e depois eu vou dar o meu exemplo prático, tá? Eu vou trabalhar na prática com vocês como eu faço, tá? Às vezes eu sigo pontos que está em resolução, às vezes eu não sigo, mas a gente consegue chegar no final ter o mesmo resultado, entendeu? Isso porque lendo a resolução eu interpretei algumas coisas de forma diferente, né, e resolvi caminhar, né, de forma diferente para ter o resultado que eu queria, ok? Então vamos lá. Então, ó, o que é que ele diz aqui, né? O que é que ele diz para mim aqui, certo? Então, vamos pegar como exemplo, tá? Ingredientes para a produção de 10 bolos, certo? Bolo de 425 gramas cada bolo, tá? Então, por exemplo, eu estou pegando um produto como bolo, então os ingredientes para produzir 10 bolos, certo? É necessário 1.000 gramas, né, de farinha de trigo, 800 gramas de açúcar refinado, 800 gramas de água, 500 gramas de ovos, ou seja, 10 unidades, 300 gramas de gordura vegetal hidrogenada, 200 gramas de coco ralado,
certo? E 600 gramas de fermento em pó. Observa aqui uma coisa, sempre para fazer cálculo de informação nutricional, ó, ele está trabalhando com grama, certo? Então, por exemplo, ele não colocou aqui 10 ovos, ele colocou aqui 500 gramas. Então, isso aqui é uma coisa que você, por isso que eu peço para você fazer a fórmula em percentual, porque isso ajuda na indústria, a quem for pegar a sua fórmula para produzir, certo? Mas eu quero ela também em grama, porque ela em grama, ela vai já dar um norte para você de fazer cálculo de informação nutricional. Então, é necessário que esteja em grama, certo? Então, veja, o primeiro passo que ele manda a gente seguir é o seguinte: identifique a porção de referência do alimento a partir da consulta na tabela de valores de referência para a porção de alimentos e bebidas embalados para fim de rotulagem nutricional. Então, você vai ter que ir lá na resolução e identificar a porção de referência, tá? Mas eu já vou dizer para vocês, né, que isso é bem simples, tá? E isso a gente aprende olhando também informação nutricional, né? Olhando, observando informação nutricional de alimentos que já existem e já são vendidos no mercado. Biscoito. Então você vai em cima já saber qual é a porção de referência, certo? Por exemplo, pudim, né? Uma fatia de pudim vai valer quanto? Fatia de bolo. Então lá na resolução diz que o alimento, né? Sendo bolo, a porção de referência para fazer cálculo de informação nutricional é 60 gramas, tá? Que equivale a uma fatia de bolo. Então, o valor de referência para o bolo, certo? Não vai ser 425 gramas, que é o tamanho de um bolo todo completo. Não. É aquela fatia de referência para uma pessoa comer, né, num dia, que é uma fatia de bolo, que equivale a 60 gramas. Então, todos os meus cálculos de informação nutricional que vai aparecer lá no rótulo vai ser em cima de 60 gramas, certo? Então, importante vocês saberem disso, ok? Bom, então vamos seguir aqui, né, para o passo 2. No passo 2, né, o que é que você vai, o que é que você precisa saber? Você precisa saber, certo? Só um pouquinho aqui, né, para eu me transferir para cá. Então, no passo 2, você precisa consultar uma tabela de composição de alimentos, tá? Um banco de dados de alimentos, certo? E aí, de minha experiência prática, você pode ir para a TACO, que é aquela tabela, né, nacional, onde sai toda a relação dos alimentos, né, que foi publicada pela Unicamp, né, e ela sempre tem dados atualizados, né, quando aparece um novo alimento, um novo produto, enfim, você sempre vai ter, tá? Mas, professor, como é que eu vou saber disso de uma forma prática, sem precisar estar atrás de taco? Por exemplo, vamos supor que você usou no seu produto farinha de trigo, fermento, ovos, açúcar, ovos e açúcar e leite. Então você vai, gente, pegar a informação nutricional do produto que você utilizou, que ele já saiu de uma indústria, né? Já teve registro aprovado e ele está correto. Então você vai olhar a informação nutricional da farinha de trigo que você usou, a informação nutricional do sal que você usou, do ovo que você usou. Se não achar, aí você vai para taco, né? Para a tabela que é referência, ou você vai, gente, na internet, procura, né? Base de dados na internet. O Wikipédia tem, entendeu? E outros sites você também vai achar tabela de referência que vai ajudar você nos cálculos. Então, o segundo passo é esse. Então, por exemplo, ele usou na produção dele, ele usou farinha de trigo, ele usou dos bolos, tá? Estou falando do bolo. Ele usou farinha de trigo, usou açúcar refinado, ele usou ovos, usou gordura vegetal, tá? Usou coco ralado e usou fermento em pó, certo? Então, esse daqui foi o segundo passo: consultar uma tabela de composição de alimentos, né, de todos esses alimentos, certo? Aí, ó, observação: a água não foi contabilizada porque não contém calorias. O dado da gordura trans foi proveniente de análise físico-química, certo? Mas aí, gordura trans, né, quando você usa,
você já vem lá na embalagem do seu produto, né? Então você já pode calcular sem precisar de análise físico-química, entendeu? Então, quando eu disse para vocês que eu tinha encontrado o meu caminho, né, junto à resolução, é exatamente, né, fazendo isso, tá? Não precisando fazer, por exemplo, cálculo de gordura trans, por já saber que o alimento que eu uso, se tem ou não, e quanto ele tem de gordura trans, e já calcular, tá? O valor energético não consta nesta tabela, pois será calculado utilizando os fatores de conversão, tá? Dado importante, certo? Então vamos prosseguir. Então esse é o passo 2, tá? Olhar quanto vale, né, de farinha de trigo, carboidrato, né, proteína, gordura total, enfim, certo? Só que observa uma coisa. Quando você for tirar esse dado da tabela, lá, da tabela de sua referência, você vai ter que anotar, certo? Que ter de onde, como que ele, se foi de 100 gramas, se foi, por exemplo, de uma porção de 100 gramas de farinha de trigo, se o açúcar foi de uma porção de 5 gramas de açúcar, certo? E em 5 gramas de açúcar tem 99, então, enfim, certo? Então, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que todos esses foram tirados, né, de porção de 100 gramas, certo? Foi colocado tudo numa base de 100 gramas, tá? Mas você deve observar, porque se não foi, é só você fazer regra de 3, ok? Fica muito mais simples, tá? Então, o terceiro passo. O terceiro passo é você já estar propriamente dentro do cálculo da informação nutricional em relação à porção de referência do produto. Vocês lembram que a porção de referência do produto de vocês, que a gente pegou, aquela fatia de bolo era 60 gramas, né? Então, eu vou calcular a informação nutricional em cima de 60 gramas. Então, como calcular a quantidade de carboidratos, certo? Em cima de 60 gramas para todos esses constituintes aqui de carboidrato, ó. Por quê? Porque a farinha de trigo tem carboidrato, o açúcar refinado tem carboidrato, o ovo tem carboidrato, gordura vegetal hidrogenada não tem, mas o coco ralado tem e o fermento em pó tem. Então, eu vou calcular todos os valores de carboidrato para 60 gramas, certo? Que é a fatia do bolo, certo? Para todos esses aqui. Então, eu montei minha tabelinha, certo? Com os valores de referência que eu peguei e vou fazer o cálculo para todos esses daqui. Então, vamos seguir lá para vocês entenderem, certo? Então, ó, o que é que eu fiz? Farinha de trigo, certo? 1000 gramas de farinha de trigo, tá? Então, a base que ele usou, gente, foi 1000 gramas, certo? Então, ó, para 100 gramas, né, de farinha de trigo, que é aquela tabela que eu apresentei para vocês, ó, essa tabela aqui, ó, essa tabela aqui, farinha de trigo foi uma referência de 100 gramas. Esse cálculo que está apresentado aqui é assim, ó, 100 gramas de farinha de trigo tem 77,7 gramas de carboidrato, tem 9,4 gramas de proteína, tem 1,3 gramas de gordura total, tem 0,2 gramas de gordura saturada, tem 3,6 gramas de fibra alimentar e tem 3 miligramas de sódio. Então, em 100 gramas de farinha de trigo, eu tenho tudo isso aqui, tá? Então, é o que se viu de referência para mim fazer o cálculo. Então, olha só, 100 gramas de farinha de trigo tem 77,7 gramas de carboidrato. Então, em 1000 gramas, né? E 1000 gramas de farinha de trigo tem quanto? Tem X. Então, 1000 gramas de farinha de trigo, eu tenho 777 gramas, né, de carboidrato, tá? E açúcar refinado? Açúcar refinado, a referência foi 800 gramas, tá? Então, por exemplo, em 100 gramas de farinha de trigo, certo? Eu tenho 99,9%, né, de carboidrato, né, dentro de açúcar refinado. Como é que, de onde veio isso, professor? Veio também dessa tabela aqui, gente, ó. Certo? Açúcar refinado, carboidrato, 99,9%. Então, ó, em 800 gramas de carboidrato, aí de onde veio os 800 gramas, professor, de referência? Veio daqui, ó, 1000 gramas de farinha de trigo, 800 gramas de açúcar refinado, certo? Então, ele tá vindo daqui, ó, ingrediente do bolo, certo? Dos ingredientes, tá? Então, ó, 800 gramas, né, vai valer X, assim como 100 gramas está valendo 99,9%. Então, eu descobri que em 800 gramas de açúcar, eu tenho
799,2 gramas de carboidrato, tá? Aí, ovo, né? Ovo, 500 gramas. Por que 500 gramas? Porque lá eu usei 500 gramas, né, de ovo para fazer 10 bolos, né? Vocês viram isso lá no começo, certo? Só que eu sei que em 100 gramas, né, de ovo eu tenho 1,23 gramas de carboidrato, certo? Como é que eu sei disso? Por aqui, ó, certo? Ovo, em 100 gramas de ovo, eu tenho 1,23 gramas de carboidrato, certo? Então, calcula aqui, ó, dá 6,15. Gordura vegetal hidrogenada, usei 300 gramas. Em 300 gramas de gordura vegetal hidrogenada, eu tenho 0 gramas de carboidrato. Coco ralado, certo? Em 100 gramas de coco ralado, eu tenho 15,2 gramas, certo? De carboidrato. Então, eu usei 200 gramas de coco ralado para fazer toda aquela quantidade de bolo, certo? Então, 200 gramas está para X. Então, o resultado me dá o quê? 30,4 gramas de carboidrato, certo? Dentro do bolo, certo? De todos os bolos que eu produzi. E 60 gramas de fermento, que tem quanto de carboidrato? 37,8 gramas de carboidrato. E 60 gramas tem X. Então, eu tenho 22,68. Tá? Então, gente, o que é que vai acontecer aqui? Eu calculei todos, né? Eu calculei tudo que era referente a carboidrato dos meus ingredientes, tudo que era referente a carboidrato, tá? Relacionado, certo? Com essa formulação aqui que eu tenho. Depois, o que é que eu vou fazer? Tenho todo o valor do carboidrato, né? Então, eu vou somar todos os valores de carboidrato. Então, ó, somando todos os valores de carboidrato, eu tenho 1.635,43 gramas de carboidrato. Então, isso é o que eu tenho, somando todos os carboidratos, com todos os ingredientes e todas as contas que eu fiz. Depois, eu vou repetir todo esse procedimento. Para quê, professor? Vou repetir para a proteína. Vou fazer os mesmos cálculos para a proteína. Vou fazer os mesmos cálculos para a gordura total. Vou fazer o mesmo cálculo para a gordura saturada, certo? E o que é que vai ser diferente, o que é que vai ser igual? Primeiro, os valores de referência serão os mesmos, porque a fórmula é a mesma. Tá aqui, ó, 1.000 gramas de farinha de trigo, 800 gramas de açúcar. Então, isso aqui não vai mudar, é o mesmo, certo? O que é que vai mudar? É a quantidade, certo? 9,4, 0, 12,5, certo? De proteína. Agora eu vou calcular a proteína, certo? Então, ó, no lugar, tá? Por exemplo, aqui em 100 gramas vai ter, né, 77,7 aqui de carboidrato. E quando for calcular a proteína, vai ter quanto de farinha de trigo? Sendo 1.000 gramas de farinha de trigo, vai ter, sabe quanto? Vai ter 9,4. Então, aqui, ó, você vai substituir esse 77,7 por 9,4. Então, ó, 100 gramas vai estar para 9,4 gramas de proteína, assim como 1.000 gramas vai estar para X. Então, você vai descobrir todos os X equivalentes à proteína aqui, certo? Então, você no final soma tudo. Aí, ó, somou tudo de carboidrato. 1.635 gramas, ok? Depois você vai somar tudo de proteína, tudo de gordura, tudo de fibra, tudo de sódio, tudo. Vai fazer repetir todos esses cálculos, ok? Agora, vocês precisam lembrar de uma coisa, né? E ter noção. Por exemplo, quando eu for calcular a gordura, tá? Por exemplo, gordura total, então eu não vou ter, por exemplo, vou ter 0 aqui, né? Em açúcar refinado de gordura, porque açúcar não tem gordura, certo? Então, nem sempre, às vezes, a conta vai ser mais fácil. Por exemplo, aqui eu só vou fazer duas contas. Eu só vou fazer conta da fibra alimentar. Só tem na farinha de trigo e só tem no coco ralado. Então, os outros ingredientes não possuem fibra alimentar. Então, as contas são tudo 0. Então, é mais fácil para mim. Entendeu? Então, fica mais fácil. Certo? Então, observa isso também. Não é porque você fez tudo isso aqui para carboidrato que todo produto vai ter, nutriente. Certo? Não. Açúcar não tem fibra alimentar. Ovo não tem fibra alimentar. Gordura vegetal hidrogenado não tem fibra alimentar, então você vai calcular o que tem. O resto vai ser 0, certo? Aí, ó,
Considerando que a porção de bolo é 60 gramas, você não pode esquecer. O rendimento total da receita são 10 bolos, né, de 425 gramas. Isso, né, aquele total de ingredientes que você tem 4.250 gramas, né, de bolo, certo? Então, tudo isso tem que ser considerado. A quantidade total de carboidrato da receita é de 1.635,43 gramas, certo? Então, por exemplo, de 4.250 gramas de produto, você tem 1.635,46 gramas equivalente a carboidrato. Então, veja só, se 10 bolos eu tenho 425 gramas, então, e cada, né, apresentam 1.635,46 gramas de carboidrato, então, em 60 gramas, né, que é a porção do bolo, apresenta, né, X gramas. Então, o que é que você vai fazer? Né? Então, você vai pegar, fazer uma regra de 3, certo? Então, quando você tiver essa regra de 3, por exemplo, você sabe que em 10 bolos você tem 10 bolos de 425 gramas, certo? E 425 gramas e cada um, né, apresenta 1.635,43 gramas de carboidrato, certo? Então, você pega o total, certo? Que o total 4.255 gramas, certo? Está para 1.635 gramas, certo? Assim como, né, o valor que você quer, que é de 60 gramas, está para X. Aí você vai fazer essa regra de 3 e descobrir que, né, uma fatia de bolo ela tem 23,088 gramas de carboidrato, certo? Então é assim que você vai, né, calcular, ok? Então, aqui você fez para carboidrato, fazendo, né, essa conta para carboidrato, você vai fazer para todos os outros, né, ingredientes que você tem do seu produto.